Olá! Se você já tem acompanhado o canal, vocês sabem já que eu tenho falado muito sobre narrativas e sobre seus efeitos aí sobre o mundo político e sobre as relações sociais. Eu gostaria no vídeo de hoje de me aprofundar um pouco mais sobre isso. A gente costuma pensar que as narrativas assim são historinhas, né? São coisas que têm um efeito lúdico, têm um efeito, enfim, recreativo na vida da gente. A ideia que eu trago é que as narrativas, tais como elas têm sido tratadas pelos políticos hoje, elas são algo de fundamental importância e que me parece que não tem sido devidamente explorado aí pelos comentaristas. Então a minha ideia é, claro, trazer aqui um pouco para vocês das teorias que eu tenho estudado na minha tese de doutorado, para que a gente possa ampliar um pouquinho o escopo desse debate. A gente tem muitas dificuldades quando a gente vai analisar o discurso político e percebe que alguns elementos parecem assim simplesmente bizarros, né? Coisas que a gente não tinha visto antes e, obviamente, as narrativas sempre estiveram presentes, né? Eu tenho recebido alguns comentários, inclusive aí do pessoal da direita, né, reclamando que eu não falo das narrativas da esquerda, e óbvio que há narrativas da esquerda também, né? É que como o foco do meu trabalho é entender alguns movimentos da direita, da extrema direita sobretudo, então naturalmente eu falo mais sobre esses assuntos que eu tenho feito mais a minha pesquisa. Mas não quer dizer que você não possa encontrar as narrativas da esquerda, você naturalmente vai encontrar se você fizer essa pesquisa. Eu posso até trazer algumas coisas em vídeos mais para frente, mas primeira coisa, eu gostaria de dizer o seguinte: a humanidade sempre precisou dos mitos, né, para ela conseguir se entender num universo simbólico e entender que ela fazia parte ali de um sistema de signos, né, uma série de significados que ela precisava então entender qual era o seu lugar ali. Então, os mitos sempre nos ajudaram a entender qual era o nosso lugar no mundo, né, numa cosmologia. Isso todas as sociedades que já existiram necessitaram, por isso que a gente tem tantos mitos. Então, o que eu gostaria de fazer aqui, até como uma pequena provocação aí ao pessoal de direita, mas também como uma proposta de estudo, é tentar que a gente entender aqui os mitos do mito, né? Bom, só que antes de começar a falar sobre a importância das narrativas políticas em geral, é importante a gente entender um pouquinho mais sobre narrativa. E eu peço então que vocês façam um esforço para tentar compreender a importância desse termo, né? Se eu pergunto para vocês, por exemplo, quem vocês são, o mais comum é que vocês venham me contar uma história, né? Venham me dizer, bom, eu sou uma pessoa que eu nasci em tal lugar, me encontrei com essas pessoas, fiz uma faculdade, enfim, e vim parar aqui e agora eu estou assistindo o teu vídeo, certo? Então, a forma que a gente tem para entender os signos do mundo é colocá-los em movimento, né? Então, quando você tem uma transformação de um estado para outro, você expressa isso em termos discursivos com uma narrativa. Então a narrativa ela não serve só para a gente contar historinhas para criança, não é? Não serve só para a gente se deleitar aí com as nossas séries da Netflix ou com os livros que a gente lê. Ela serve para a gente entender quem somos nós no mundo. E a humanidade sempre usou um tipo muito específico, interessante de narrativa, que são os mitos, não é? Para poder dar essa compreensão cosmológica, né? De como nós viemos parar aqui, né? E o que nós estamos fazendo aqui. Fora de uma linha narrativa, a gente não consegue então organizar os signos que estão ao nosso redor. Por exemplo, a situação política do Brasil, né? Por exemplo, a tua situação familiar, financeira, tudo isso depende de você se enxergar em uma narrativa. Bom, em toda situação da nossa vida, a gente faz um diagnóstico sobre o que nos cerca, né? Então, de certa forma, eu preciso fazer um enquadramento, né? Isso que o Erving Goffman, esse sociólogo que eu gosto muito, chamava de enquadramento, framing. Ele dizia, qualquer pessoa em uma dada situação faz um enquadramento e a partir desse enquadramento ela decide então quais seriam as suas ações possíveis e desejáveis, né?
Ou seja, o enquadramento, de alguma forma, é como você pegar um frame de um filme e entender, a partir daquela dada situação, qual seria o papel dele na narrativa. Então é através do enquadramento que a gente encontra o nosso papel. E é sobre esses papéis que eu gostaria especialmente de falar com vocês agora. Quantos papéis a gente desempenha durante o dia, não é? Você, né, que está aí, quantos papéis você tem enquanto pai, mãe, não é, filho, ou profissionalmente, né, enquanto médico, policial, né? Quais são os papéis que você tem que desempenhar? É claro que você não age da mesma forma numa reunião de família ou numa reunião de trabalho, não é? Ou quando você está assim, se divertindo numa balada, né? Então, essa diferença das nossas condutas, elas obedecem, de certa forma, algumas normas institucionais. Por exemplo, da instituição família, na qual você pode, por exemplo, ter o papel de filho. Então, isso acontece também no trabalho, isso acontece em todo o mundo social, porque o mundo social ele é formado por instituições. Bom, e essas instituições, elas determinam os personagens que a gente pode desempenhar na nossa vida. Então, a própria palavra personagem, né, que vem de persona, o que é persona? Persona era a máscara, né? Persona era por onde soa a voz dos atores. Então, essa noção de eu, tem um estudo muito interessante do Marcel Mauss, já clássico, não é, que diz que a ideia de eu é uma ideia muito nova, né, tal como a gente entende esse eu nosso, né? Então, é preciso que a gente entenda que esse nosso eu ele é formado pelas várias personas, pelos vários personagens que a gente desempenha na nossa vida, nas várias instituições das quais a gente faz parte. A gente está, de certa forma, preso atrás de máscaras. Então, de certa forma, o nosso eu, ele é esse emaranhado de papéis que a gente desempenha, esse jogo de máscaras, né? Os personagens que nós gostaríamos de desempenhar e outros que a gente desempenha. E aqueles papéis também que a gente não consegue chegar a desempenhar, né? Até porque, vejam só, há uma disputa enorme entre os papéis. Eu posso, por exemplo, querer ter um papel de milionário, né? Agora, seria muito fácil que eu fosse, então, desmascarado, assim, enquanto milionário, né? Porque eu não tenho, nesse jogo social, o que me sustente. E aí a gente tem uma economia política dos papéis, a gente poderia pensar assim. Claro, as pessoas querem, como já notou muito bem o Pierre Bourdieu, que você tem essa ideia de distinção, ou seja, não basta você conseguir chegar a um papel, você quer que esse papel seja diferente daqueles das pessoas que você considera como impostores realizando o mesmo personagem. Então por isso as pessoas gostam muito de desmascarar as outras, de apontar os erros das outras. Agora, se a gente aceitar então essa ideia dos papéis, você entende que as pessoas, algumas estão satisfeitas com seus papéis e outras completamente insatisfeitas, né? Você pode pensar, por exemplo, em um juiz e pensar a partir daí o tanto que o papel te obriga a certo tipo de ação, né? Então, por exemplo, num papel de juiz pode ser muito comum que você use uma toga, né, que você fale de uma maneira muito específica, que você tenha alguns trejeitos. Então o papel ele já te entrega um pouco de antemão a forma como você tem que agir socialmente. Então a partir daí você sente o peso das instituições sociais, né? Então, por exemplo, um juiz que resolva agir de uma forma totalmente contrária à sua instituição, ele provavelmente vai sofrer alguma sanção, né? Isso acontece em todas as áreas aí da vida social. A sociedade, ela de forma assim muito potente, impõe certos tipos de conduta para certos tipos de papéis. O que o Freud já dizia, mas também depois o Lacan vem dizer para nós assim, de uma forma muito contundente, essa frase inclusive do Lacan, que o nosso desejo é o desejo do outro. Quando a gente fala isso, é claro que tem também essa ideia de que a gente quer ser desejado pelo outro. Mas mais do que isso, a ideia é que o nosso próprio desejo, interiorizado, é um desejo que já estava ali, já estava circulante. Era um desejo que fazia parte daquele personagem que você assume. Inclusive é muito interessante, se vocês gostarem de antropologia, ler esse ensaio do Marcel Mauss sobre o eu e entender como os personagens, eles antes passavam de pai para filho,
ou de avô para neto, né? E eles não consideravam exatamente que as pessoas fossem diferentes do personagem, né? Então, quando meu avô morria e eu assumia as suas vestes, as suas pinturas rituais e tudo mais, eu de fato estava sendo aquela mesma pessoa. Agora vamos lá. Pensa então, se você é um personagem, algumas coisas funcionam como tendências narrativas para você, ou seja, a sua vida tende a se desenrolar de uma forma ou de outra, dependendo das instituições que você pertence, dos personagens que você desempenha. E isso funciona mais ou menos como um ritmo. Bom, para fazer uma brincadeira aqui, se eu falar assim para vocês, por exemplo, tan, tararam, tan, ou seja, esse tan-tan do final, isso já se espera que eu vá fazer, por quê? Porque vocês vivem na mesma cultura que eu, não é? Porque vocês vivem numa cultura em que a gente fala tan, tararam, tan, tan, tan. Então, essa ideia, ela é muito importante de ser diagnosticada para a gente entender quais são as tendências dos papéis que a gente desempenha. Bom, e na nossa cultura a gente tem, por exemplo, os roteiros da novela da Globo, você tem roteiros de Hollywood. Então, de certa forma, a gente consegue canalizar o nosso desejo através dessas personagens que a gente acompanha. E aí, por isso, a gente deseja, então, desfechos específicos para determinadas situações da nossa vida. Eu estava numa aula de antropologia um dia desses, e aí o professor estava passando para a gente algumas filmagens feitas por Yanomamis, né? Então era um projeto que eles davam uma câmera e falavam, olha, faça um filme e contem aí as histórias de vocês. Era muito interessante porque para a gente não fazia nenhum sentido narrativo, né? Então às vezes tinha uma história que terminava assim, certo? E aí o fulano foi para a selva e caçou um macaco grande. Fim da história. Ou seja, para uma história nossa, dentro da nossa cultura, tipo, não faria nenhum sentido a história terminar assim, né? As narrativas, para nós, não terminariam dessa forma. Mas para o Yanomami, sim. Por quê? Porque a cultura, ela molda, de certa forma, a tua estrutura narrativa. E as nossas estruturas narrativas são, em grande parte, moldadas pela mídia, né? Pelas novelas, pelos livros que a gente lê, né? O nosso desejo é profundamente moldado por essas estruturas sociais que a gente tem, então, enquanto outras narrativas que são aí deliberadamente ficção. Agora, a nossa vida, né, que a gente não costuma enxergar enquanto ficção, obedece sim a muitas das mesmas regras que as regras da ficção. Então, essas estruturas, desde que a gente nasce, elas vão sendo implantadas em nós, né? Eu lembro de um caso interessante, de eu ter conversado com a minha filha, né, que estava assistindo um filminho, enfim, um filminho infantil. E aí eu cheguei atrasado para assistir o filme e perguntei para ela, tá, mas esse personagem ele é do bem ou é do mal? Aí ela me deu uma resposta, a Natália, incrível, que foi o seguinte, não, ele é do mal, mas é que a gente ainda não sabe. Eu achei isso muito interessante porque ele demonstra não só essa interiorização das estruturas narrativas, ou seja, a gente já sabe o que esperar da história, né? A gente já entendeu o que esperar, mas também demonstra uma coisa que eu já falei em outro vídeo, que é essa ideia do fetiche, né? Como você consegue olhar para uma coisa, saber que ela é absolutamente falsa e mesmo assim continuar agindo como se ela fosse verdadeira. Então, assim, mesmo que eu saiba que as estruturas narrativas muitas vezes sejam fictícias, eu não deixo de sentir nas minhas vísceras como se aquilo fosse uma coisa real. Isso é muito importante, porque quando a gente estava falando então antes que o eu é também um eu sempre narrativo, esse eu, de certa forma, esse também é um eu fetichizado, né? Ele, na verdade, ele não é bem assim, mas a gente age como se fosse. Né? Então nós somos esses personagens que nos tratamos enquanto também um fetiche. A ideia do eu, ela só se desenvolve a partir do momento que eu posso narrar. Não é? Então a narrativa ela é fundamental para o ser humano justamente porque é a partir da possibilidade de narrar que eu posso me subjetivar de alguma forma. Agora, a partir do momento que eu começo a me narrar enquanto um eu o faço de uma forma fetichizada, ou seja, eu acredito que no fundo aquilo ali é uma essência, eu estou por trás de todas as minhas máscaras, né? Então eu ajo de uma forma ou de outra, dependendo da situação social, mas tem lá no fundo um eu que é a minha essência.
porque desde criança a gente tem então essa ideia de que nós somos assim como uma substância, né, no mundo, né, com uma alma, e mesmo para aqueles que são ateus, de certa forma eles acreditam nisso também, né, que eles têm um eu profundo. Bom, eu vou fazer aqui uma citação do Levi-Strauss, que fala contra isso, e diz o seguinte: eu nunca tive e ainda não tenho a percepção do sentimento da minha identidade pessoal. Apareço perante mim mesmo como o lugar onde há coisas que acontecem, mas não há o eu, não há o mim. Cada um de nós é uma espécie de encruzilhada onde acontecem coisas. Então, fechando essas aspas, olha só que interessante. Ele vê assim, o eu como um lugar onde se entrecruzam narrativas e personagens. Então as narrativas elas são assim essa encruzilhada, né, do nosso mundo simbólico com o nosso corpo. Eu gosto dessa ideia porque ela permite a gente pensar que a narrativa não é só isso que assim nos emociona, nos coloca em movimento assim, no sentido de, bom, eu assisti um filme e de repente chorei no final. Né? Não é essa a ideia de emociona, mas a melhor é a ideia de que nos coloca em movimento, ou seja, é através de uma narrativa que eu sinto visceralmente alguma coisa, inclusive ao ponto de entender uma ideia social, uma ideia política que está ali colocada em forma narrativa, e isso me faz, por exemplo, ir para a rua, fazer um protesto. E aí, é claro, né, os profissionais do marketing, né, o pessoal da publicidade, que não é nada bobo, entendeu isso, entendeu a importância das narrativas, entendeu também que talvez fosse mais importante no nosso tempo você ter uma vinculação daquela marca com o cliente diretamente do que você ter propriamente um conteúdo por trás daquela tua propaganda. As pessoas estão muito desconfiadas das propagandas, dos conteúdos, mas elas caem melhor nas narrativas. E aí pense, aquelas propagandas de banco que mostram pessoas sendo muito felizes, a criança aprendendo a andar de bicicleta, ou nascendo mais um filho. Ou seja, essa ideia, não é, de que as narrativas podem criar vínculos são extremamente usadas pelos profissionais do marketing. E claro, se a gente está falando dos profissionais do marketing, a gente não pode esquecer do marketing político. Então, o marketing político deu-se conta dessa importância da narrativa e tem usado isso assim vastamente nas campanhas. Né? Só que aí eles chamam de um nome diferente, né? Eles chamam de storytelling, né? Para ficar um nome interessante até em inglês, para eles venderem melhor essa ideia para os empresários para quem eles trabalham. Mas o storytelling é essa forma assim, de você colocar, assim, de você criar uma narrativa na qual no final faça todo sentido que aquela pessoa compre o produto da empresa dela. Mas ela não vai falar diretamente, compre meu produto porque ele é melhor por causa disso, disso, disso. Não fala por quê? Porque as pessoas caem melhor no papo quando ele é narrado. As pessoas, então, quando elas estão muito envolvidas assim numa narrativa, elas têm dificuldade em aceitar outras versões para isso, né? É como aquela criança que quando você vai contar aquela historinha de uma forma diferente para ela, ela fala, não foi assim que aconteceu, não foi assim que você me contou ontem, né? E elas protestam. Então, é claro que os adultos, de uma forma muito mais complexa do que isso, quando elas se veem num ambiente simbólico, que elas estão muito apegadas, assim, quando elas sentem que aquilo ali é uma narrativa verdadeira, então elas têm muita dificuldade em aceitar outras versões. É por isso que as pessoas se aferram tanto a algumas escolhas políticas, que a gente pensa que talvez não sejam exatamente escolhas, né? Mas elas caem, então, em narrativas das quais elas têm muita dificuldade de se desvencilhar. Por quê? Porque elas acham que aquela narrativa é uma narrativa verdadeira. E a verdade, nesse sentido, a verdade é um sentimento. Mas é um sentimento daquele que a gente estava falando antes, sentimento fetichista, não é? Ou seja, eu até entendo que aquelas coisas não fazem muito sentido, mas eu ajo e acredito nisso que está me sendo dito. Né? Então, a verdade, o Lacan já falava isso de uma forma muito interessante, que as pessoas agiriam muito diferente se elas entendessem que 2/3 daquilo que eles acreditam ser verdade são puras crenças. E isso a gente pode observar na prática, né? A gente sempre está precisando dar esse salto de fé para acreditar em alguma coisa, porque você vai precisar comprar ali uma série de ideias que você não tem como verificar. Então, de certa forma, a verdade é sim uma crença. Por que isso me interessa, né? E de certa forma até me preocupa? A questão é que as mesmas pessoas que trabalham nessas campanhas de marketing, né, que nos fazem assim comprar coisas,
são as pessoas que trabalham também em campanhas políticas, né? Os marqueteiros eleitorais, eles têm essa característica de observar quais são as estruturas narrativas que vão melhor para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas, e então eles criam as melhores narrativas para que você sinta aquela história como verdadeira. E a partir do momento que isso acontece, você fica muito ligado a determinado candidato, né? Isso acontece tanto na direita quanto na esquerda, sem dúvida nenhuma. E aí eu trago para vocês uma coisa que eu descobri há pouquíssimo tempo. Tem uma minissérie que eu gosto muito, não é uma minissérie, uma série, né, da Netflix, que é o House of Cards. Né? O House of Cards, a gente brincava na época, enfim, do Temer e tal, que a política brasileira parecia o House of Cards. Agora eu descubro então que o criador do House of Cards, de fato, ele trabalha em campanhas políticas eleitorais americanas, inclusive campanha para presidente. Essas pessoas, elas fazem acontecer as coisas. Ou seja, os detalhes que vão acontecendo, por exemplo, durante uma campanha eleitoral e que vão sendo difíceis para aquele candidato ou depois pela pessoa já eleita, quando ela tem dificuldades e ela supera aquela dificuldade, ele sai fortalecido. Então essas pessoas, sabendo disso, sabendo dessas estruturas narrativas e da possibilidade de afetar o eleitor, ele faz então não só com que a pessoa crie essa ideia de herói e de antagonista, mas crie também seus obstáculos. Então muitas vezes a gente observa uma dificuldade pela qual um político está passando, e ele mesmo criou aquela dificuldade. Criou por quê? Porque ele sabe que ele vai conseguir sair daquilo, e quando ele sair daquilo, ele vai sair fortalecido. Então assim, pessoal, o que eu proponho a fazer é trazer as narrativas dos políticos que a gente tem hoje, né? Eu já falei para vocês que eu tenho estudado mais aí o lado do bolsonarismo, então talvez eu entenda um pouquinho mais dessas narrativas bolsonaristas e um pouquinho menos das narrativas de outras partes do espectro político, o que não quer dizer que a gente não possa analisar sim, inclusive mande aí nas sugestões, faça comentários, que a gente pode sim fazer essas análises dos mitos, não é, que os nossos personagens aqui criam para nós. Né? Então, por que isso? Porque a gente precisa entender quem é que está escrevendo essas histórias que, no fundo, nós mesmos vivemos. Né? Porque isso impacta a nossa vida de uma forma muito direta. Às vezes a gente está brigando politicamente e a gente não está entendendo que essas narrativas elas estão sendo escritas por pessoas muito especializadas em fazer isso, em mobilizar, inclusive, o nosso sentimento, e às vezes a gente não sabe nem por que a gente está se sentindo assim tão agredido, ou se sentindo assim tão empolgado com determinadas ideias, e eu acho que a gente precisaria fazer isso em conjunto. Né? E nesse sentido eu acho importante que também outros pesquisadores falem sobre, enfim, as narrativas que lhes interessem. Né? Se alguém quiser falar aqui das narrativas da esquerda, do lulismo, vamos conversar sobre isso, vamos fazer uma entrevista aqui mesmo no canal, sem problema nenhum. Né? A minha ideia é justamente que a gente consiga fazer alguns desmascaramentos, não porque exista lá uma substância fundamental do político, uma essência, mas assim, para a gente não ser tão engambelado, para a gente não ser tão levado ao erro, e também não deixar que a nossa vida seja uma coisa assim controlada, como que por cordinhas assim daqueles que sabem como fazer essa mágica com a gente. Contar a história é uma grande... Enfim, mais do que uma técnica, é uma arte, né? Então a gente precisa entender parte do que nós estamos fazendo, tá certo? Então, olha, muito obrigado por terem vindo até aqui. Eu acho sempre um prazer aí poder compartilhar com vocês, principalmente quando vocês acompanham os vídeos e fazem comentários, né? Não importa que sejam críticas, a gente aceita aí as críticas sem problema nenhum, mas participem, né? Vamos fazer essa discussão juntos, a gente aí vai criar um país assim cheio de narrativas, porque é assim mesmo, mas assim, que a gente tenha um pouquinho mais de controle sobre as nossas próprias criações, né? Sobre a nossa própria literatura. Então é isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.